Opa, galera! Salve pra vocês aí! Passando antes do vídeo para fazer um pedido. Se inscreve no canal aí, vai! Assim você ajuda a manter o canal e a ter de 2 a 3 vídeos por semana. Conto com o apoio de vocês e vamos de obrinha nova! A história começa com um raio caindo do céu. Esse raio é puxado pelo soco de um artista marcial extremamente poderoso. Seu golpe acerta a cara de um inimigo, o esmagando no chão e jogando tudo em volta para longe. Esse homem é o Rei dos Punhos. Era assim que chamavam o homem que dominou todo o Jang-Hun usando apenas seus punhos. Um título tão pesado que se tornou mais conhecido que o próprio nome dele, o Rei dos Punhos, Dan Woo-sung. Sentindo a dor em seu corpo, nosso herói aperta seu estômago ferido enquanto o sangue escorre por suas roupas. Droga, fui emboscado por um bando de desgraçados que nem sei de onde surgiram, pensou ele enquanto olhava seus inimigos caídos. Olhando seriamente para aqueles que ainda o encaram, ele pensa: agora só faltam aqueles 2 idiotas ali em cima. 2 guerreiros ficam ali, observando o nosso Rei dos Punhos. Nosso menino, analisando os 2, pensa que até que eles são muito bons mesmo, mas de onde eles vieram? Com um pensamento rápido, nosso garoto grita para eles dizendo que vai devolver um dos lacaios e o chuta em direção aos 2 lá em cima. O cara, ainda vivo, pede para seu chefe o salvar enquanto voa em sua direção, mas ele saca a espada e fatia o homem ao meio com o corte de sua lâmina. Nosso garoto só vê o corpo do cara que ele chutou caindo no chão como se não fosse nada. Ele cortou o próprio aliado sem nem piscar. Esse cara joga sujo, pensou nosso garoto enquanto o encarava. O assassino, sorrindo, encara nosso garoto, pronto para lutar. Nosso garoto, vendo o símbolo que eles carregam, o jeito que usa a espada e toda essa crueldade, já sabe a resposta. Batendo os punhos com ódio, ele fala: vocês 2 são da facção demoníaca. Impressionante, Rei dos Punhos. Você aguentou bem até agora. Realmente faz jus ao seu título, disse o pequeno demônio. Ei, cala a porra da boca. Vou acabar com vocês em 10 golpes, rugiu nosso protagonista. Sacando sua espada, o assassino fala que o Rei dos Punhos é realmente muito arrogante mesmo. Então vamos ver quanto tempo esse seu orgulho vai durar. O assassino faz vários ataques com a espada, liberando cortes de aura que vão em direção ao nosso garoto. Mas nosso menino é mesmo um gênio das artes marciais. Ele vai desviando dos cortes e se aproximando rapidamente, enquanto carrega uma grande quantidade de ki elétrico em sua mão. Já cara a cara contra o assassino, ele desfere um golpe certeiro no estômago dele, o fazendo soltar a espada com o impacto. O assassino não consegue desviar e o golpe faz ele cuspir sangue, enquanto nosso garoto apenas diz: esse é o primeiro. Então ele se prepara para dar mais um soco e começa a esmurrar o espadachim sem piedade, acertando vários e poderosos golpes. Mesmo enquanto bate, ele percebe que seus socos não estão acertando os lugares que deveriam, então o dano está sendo bem pequeno. Mas quando ele percebe, vê que o outro cara estava fazendo algo, segurando seu corpo com linhas roxas invisíveis. Enquanto o outro fica rindo, nosso protagonista se pergunta quando aquele desgraçado fez isso. Perdendo o foco da batalha, o assassino aproveita a abertura, pega sua espada e atravessa o peito do nosso herói. O ataque foi certeiro, bem no meio do coração, fazendo-o cuspir sangue. O assassino, com um olhar maligno, diz: esse é o fim do reinado do tão temido Rei dos Punhos. Mas logo ele se assusta, porque mesmo machucado, nosso garoto arrebenta as cordas de aura e se prepara para soltar um poderoso golpe no espadachim. Ele até tenta se defender, mas o golpe vai com tudo. Uma grande explosão é causada pela força do soco. Olhando todo o estrago feito pelo Rei dos Punhos, o espadachim suspira de alívio por não ter sido pego. Você realmente sabe lutar, né, Rei dos Punhos? Disse após ver o rastro do soco de nosso herói passar raspando ao lado de seu rosto.
Chegando perto do espadachim, seu amigo, com um sorriso presunçoso, diz que aquele golpe poderia ter sido bem perigoso. Mas o cara manda ir à merda, dizendo que isso só aconteceu porque as cordas dele rebentaram. Ele se levanta e vai até o Rei dos Punhos falando: "Você, se vai morrer, você deveria pelo menos..." Antes de acabar de falar, recebe um socão no queixo, só para ficar esperto. Quase perdendo a consciência, ele olha para nosso garoto que usou suas últimas forças para dar um soco nele. "Esse é o 10º otário", disse ele enquanto seu colega fica rindo do espadachim por ter levado aquele golpe. Nosso protagonista pensa: "Minha força está deixando meu corpo, então é assim que acaba minha vida como o Rei dos Punhos. Ah, que droga, queria ter acertado ele só mais uma vez", pensou nosso garoto antes de finalmente ir jogar no Vasco. Dan Woo-song, o Rei dos Punhos, foi morto em combate contra a facção demoníaca. Um tempo depois, raios azuis acertam uma casa. Montanha Jirhua, o refúgio. Corvos observam uma linda garota pela janela. Lentamente, seus olhos se abrem enquanto sussurros podem ser ouvidos. "Meu Deus, é inacreditável! Mestre, tá tudo bem? Jovem mestre, você tá bem?" disse a garota surpresa. "Onde eu tô? Alguém me tratou?" Depois daquela luta, nosso protagonista tenta se recompor enquanto a linda garota o segura. Colocando a mão em seu estômago, ele percebe que não está mais ferido. A garota atenciosa pergunta ao jovem mestre se ele quer um pouco de água. Ele concorda, mas se pergunta por que a menina o chama de jovem mestre. Quando ele vai beber a água e se olha no espelho, percebe o motivo. Ele se encara confuso, tentando entender o que está acontecendo. No susto, cospe toda a água, assustando a garota ao seu lado. "Quem foi que colocou uma máscara na minha cara?" pensou ele, enquanto puxava loucamente sua pele. Olhando atentamente, ele percebe que não tem nada ali, costura nenhuma. Aquilo não era uma máscara. Assustada, a menina vai saindo de fininho e depois grita dizendo que vai chamar um médico agora mesmo. Erguendo a mão, ele dá um tapão no próprio rosto que ecoa por todo o corredor. A garota, ainda assustada, se pergunta por que ele está tão estranho hoje. Sentado em sua cama, ele pensa: "Não pode ter sido a facção demoníaca. Se fossem capazes de fazer algo assim, já teriam dominado todo o Jang-Hu. Então, de quem é esse corpo?" pensou ele, enquanto se encarava no espelho. Ainda em pensamentos, decide que é melhor descobrir tudo o que pode. Ele tenta andar, mas percebe que é quase impossível. Conforme anda, resmunga que esse corpo é realmente uma merda e que ele está parecendo um Bambi de tão fraco. Sentando-se à mesa, continua xingando mentalmente. O Grupo Mercantil em Urra. Já ouvi falar nesse nome em algum lugar. É um grande grupo mercantil que fica perto da montanha Jirhua. Devem ser enormes, já que até eu ouvi falar, mesmo sem lidar com nenhum tipo de comércio. E o dono desse corpo é o filho mais velho, Li Jinyan. Vamos ver essas cartas. Todas são para ele, pensou o protagonista enquanto analisava as cartas e simplesmente as jogava para trás assim que as lia. Que fracassado é esse cara. Isso é tudo que tem nas cartas? Isso não é feitiçaria, nem máscara. Não sinto nenhuma energia estranha também. Então isso só pode ser reencarnação. Ah, eu só posso estar ficando maluco dessa vez, pensou ele. De repente, ele ouve um grito. "Primeiro jovem mestre!" O grito fica cada vez mais alto conforme a pessoa corre. Abrindo a porta e indo em direção ao garoto, um velho pergunta se ele está bem. Este é Gongsun Myang, o médico pessoal de Li Jinyan. O protagonista, com uma expressão de nojo, pergunta quem é esse velho que está o segurando. Chorando, o velho diz que disseram que você estava agindo de forma esquisita. Você não imagina como me deixou preocupado, sabia? Mas o protagonista puxa a mão dele rapidamente e responde que está completamente bem e que ele não precisa se preocupar. Então, o médico diz que isso é um alívio. "Preparei sua refeição de sempre. Podem trazer", afirmou com confiança. "Isso aqui é sopa de galinha. Faz muito bem para sua saúde", disse o médico, com um sorriso forçado. O protagonista pensa: "Esse filho da puta, essa sopa é chamada de sopa do dragão e da fênix.
É boa para quem está 100% saudável, mas para alguém tão doente quanto Li Jinyan, isso aqui é puro veneno. Esse velho tentou checar meu pulso de fininho agora há pouco. Esse cara com certeza estranhou ver Li Jinyan tão saudável. Ele é uma cobra disfarçada. Se comer isso sempre, vai ficar tão forte quanto os jovens que participam do treino marcial do dragão e da fênix. Curioso, o protagonista pergunta ao velho: há quantos anos existe esse treino do dragão e da fênix? Mas o velho diz que não sabe ao certo, mas deve ter cerca de uns 200 anos. Então, o protagonista diz que entende e fala que não está com fome agora, pedindo para que deixe a sopa ali. O médico tenta argumentar, mas o garoto manda ele ir embora, dizendo que quer dormir de novo e que não é para acordá-lo. E fecha a porta na cara do médico. Então, ele começa a pensar: se já está quase na hora do 20º torneio marcial do dragão e da fênix, então não faz muito tempo desde que eu morri. Isso é realmente ótimo. A facção demoníaca deve estar inteira ainda. Esse médico traidor também. Eu estou cercado de gente que está precisando levar uma surra. Podem esperar, seus filhos da puta. Dessa vez eu vou matar todos vocês com um só soco, disse nosso protagonista. Um tempo depois, um verdadeiro banquete está sendo preparado. Nossa, ele está comendo tudo isso de novo hoje? Antigamente ele só comia mingau, perguntou uma das moças. Pois é, agora come com gosto. Já está na hora dele voltar da caminhada, respondeu outra das servas. Batendo a porta, o jovem mestre entra no recinto após seu treino físico da manhã. Já terminaram de preparar o meu café da manhã? Muito bem, deixa eu ver o que fizeram. Enquanto caminhava em direção à mesa, ele fala para as garotas manterem o café desse jeito de agora em diante. Enquanto ele se prepara, as servas que se afastavam do local fofocavam sobre como o jovem mestre tem estado bem mais saudável ultimamente. Quando o prota finalmente vai começar a degustar seu café, uma voz meio rouca o chama. Senhor, sou eu, Gongsun. Senhor, senhor. O velho continua a chamar desesperadamente, até que, irritado, o jovem mestre manda ele entrar. O velho, com uma expressão séria, passa diante das empregadas, dirigindo-se em direção ao nosso garoto, que só pensa que esse maldito velho é bem rude. Mudando a expressão, ele dá um grande sorriso enquanto chama pelo jovem mestre. Mas nosso menino, irritado, ainda se pergunta por que esse maldito rato vive se esgueirando atrás dele. Que tal eu capturar esse ratinho hoje? Pensou ele. O que foi, Gongsun? Perguntou o jovem. O que quer dizer, senhor? Bem, não tive notícias suas, não aguentei a solidão e vim até aqui. Aliás, sua aparência está totalmente diferente agora. Todo o meu esforço parece inútil agora, resmungou o velho. Esforço? Você quer dizer a tentativa de me envenenar com aquela sopa do dragão e da fênix? Quando o prota disse isso, o rosto do velho empalideceu na mesma hora. Senhor, acho que está havendo um engano. A sopa do dragão e da fênix é um tônico revigorante, respondeu ele com um sorriso falso no rosto. É? Eu pensei que aquilo fosse veneno, respondeu o jovem. Com um grito, o velho exclamou. O quê? Eu sou Gongsun Mayung, o seu médico pessoal, meu senhor. Se não sou bem-vindo aqui, então eu vou embora, resmungou o velho. Ei, Gongsun, você vem aqui sem ser chamado e quer ir embora sem minha permissão? Quem é o mestre aqui, eu ou você? Perguntou o prota com a voz fria. Cada palavra que nosso garoto dizia assustava profundamente o velho médico. Com um sorriso, o prota fala que tá só brincando, e o velho começa a rir de nervoso. Preciso mandar uma carta. Traga aqueles materiais de escrita na minha escrivaninha, ordenou o prota. O velho rapidamente se ajeitou e foi pegar os livros. Pois bem, eu vou ditar e você escreve, entendeu? Disse o garoto. Devido à grave doença do jovem mestre Li Jinyan, preciso permanecer na vila por um tempo, já que essa minha vida insiste em não acabar. Me diga o que devo fazer agora. Após ouvir a frase, o corpo do velho simplesmente começou a tremer. O quê? Por que não está mais escrevendo? Perguntou o jovem. Com um sorriso bobo no rosto, o velho pergunta do que o mestre está falando, mas enquanto ele falava, o haste da mesa voou em direção ao lado de seu rosto, se enfiando na parede grossa de concreto. Ele passou ao lado do pescoço, causando um leve arranhão. Ei, velho do caralho, eu não sou mais o mesmo Li Jinyan de antes, disse o prota liberando intenção assassina. O médico, agora desesperado, resmunga. Mas, senhor, o que o senhor quer dizer com isso? Perguntou o velho médico.
O prota, sério, revela. Para começar, a sopa do dragão e da fênix, para quem é saudável pode até ser um tônico, mas para um doente como eu aquilo é puro veneno. Você, médico, sabe bem disso. Achou mesmo que eu não ia perceber você checando meu pulso escondido quando eu não morri? E o mais importante, quando eu mandei todos saírem, incluindo levando essa sua comida nojenta, você nem ao menos tentou disfarçar que estava tentando me matar. Era evidente no seu rosto isso. E você claramente não está sozinho nisso. Escreve o nome de quem te mandou fazer isso na carta, disse o prota com a voz fria. Por que está fazendo isso, senhor? Como pode desconfiar de alguém tão bom quanto eu? Resmungou o velho, colocando a mão no rosto. Ele então respira fundo e sua expressão muda na hora para uma ameaçadora. Até mesmo um desgraçado como você tem consciência, né? O prota, ainda mastigando, fala que ele finalmente mostrou quem realmente é, mas o velho diz que ia deixar o prota morrer com dignidade, porém isso realmente foi tolice da parte dele. Olhando à sua volta, ele pensa que agora que foi descoberto não tem jeito e que vai precisar matar até os servos para poder abafar o caso. Sacando uma agulha envenenada, ele se vira em direção ao jovem mestre, mas para o seu azar, nosso garoto já veio com um golpe preparado para o velhinho. Ele acerta a cabeça do médico com força total, fazendo ele cuspir sangue pelo impacto. Caindo inconsciente com o ataque, nosso garoto, ainda segurando uma coxinha de frango, fala para esse idiota não se distrair enquanto ainda tô falando, ou quando quiser começar uma briga. Mas o prota reclama mentalmente por estar com dor na sua mão. Usando apenas um golpe, esse corpo é realmente miserável. Preciso recuperar minhas forças rapidamente, e quando eu recuperar, pouco importa se por trás disso tudo tá o grupo mercantil Eonia inteiro. Quando voltar para o grupo, vou investigar Gongsun Myung, pensou o prota. De repente, o prota começa a sentir uma dor forte. Sua mente começou a girar enquanto a dor aumentava. Então, ao ouvir alguém o chamar, imagens começaram a invadir a sua mente. Pouco a pouco elas vão aparecendo. Essas são as memórias do Li Jinyon. Lágrimas começam a escorrer de seu rosto. Então era isso. Li Jinyon, primeiro filho do rico grupo mercantil Eonia, não era tão esperto quanto o segundo irmão, nem tão forte quanto o terceiro. Era só o filho mais velho e inútil da família. Ele tentou compensar com dinheiro, mas acabou se afundando numa vida de prazeres. Quando percebeu o erro e quis mudar, já era tarde demais, por negligenciar a sua saúde. Parando para pensar, fui mandado para essa vila. Se essas memórias estiverem certas, o clã principal não dá a mínima para esse exílio. No começo, o problema foi reencarnar sem as memórias do corpo, mas agora posso focar só nas artes marciais. Mesmo assim, desperdiçar um corpo tão talentoso, com o meu conhecimento da vida passada e uns elixires raros, chego no nível alto rapidinho. Peraí, elixires? Não tem nada que eu não consiga comprar, certo? Vou usar o dinheiro ao meu favor, pensou o prota. Com isso, o tempo foi passando, e com isso, um ano inteiro se passou. Passos são ouvidos na entrada da casa. Ao chegar no portão, um homem de cabelos longos cumprimenta as servas e diz que tem uma carta para entregar ao jovem mestre Li Jinyon e pergunta onde pode encontrá-lo. Esse homem é Mok Jinsop, do esquadrão de guardas do grupo mercantil Umba. A menina, animada, responde dizendo que o primeiro jovem mestre está ali. Olhando para o local, o guarda leva um susto ao ver a aparência do nosso menino. Aquele mesmo é o jovem mestre Li Jinyon? Algumas temporadas passaram. Nesse tempo, meu núcleo de energia se manifestou e eu absorvi todas as artes marciais necessárias para sobreviver nesse corpo. Seus nomes são a arte da mobilidade iluminada, a arte do corpo iluminado, o passo rápido e uma arte que me permite controlar raios, a arte das 10 fases do raio branco. Até agora eu cheguei na 4ª fase. E tudo ocorreu numa goa, mas o prota rapidamente dá um salto, dando um chute em direção a uma folha que estava caindo. Ao pousar no chão, ele olha para a folha, que se parte em vários pedaços só com a pressão do ar do chute. Mesmo assim, ele resmunga, dizendo que não é o suficiente. Nesse momento, alguém o chama, e ele rapidamente olha. Jovem mestre, faz algum tempo, sou Mok Jinsiop, do esquadrão de guarda. Trouxe uma carta do clã principal, disse o rapaz, curvando-se em reverência. Tudo bem, deixe-me ver, disse ele. Assustado ao olhar para o jovem mestre, o guarda pensa. O que é isso? É realmente o jovem mestre Jinyon que conheço? Para onde foi aquele fracote? Se perguntou. Mas o prota pergunta se ele vai dar a carta ou não, porque o braço dele já está quase caindo.
Um tempo depois, eles estão na sala, enquanto o jovem mestre lê a carta que lhe foi entregue. O pai colapsou e agora está doente, mas não fala o motivo, resmungou o prota. O guarda pergunta como assim? E ele responde: isso foi provavelmente o clã Ouyang. Você sabe como nosso grupo esteve pagando impostos sob o pretexto de taxas de proteção, certo? Esses pagamentos acumularam e agora estão impagáveis. Mas o clã Ouyang fez algo para poder aumentar esses impostos? Perguntou o nosso herói. O guarda, agora puto, fala que absolutamente não sabe, xinga eles de cachorros, mas ele próprio se parece com um. Até quando a seita da pequena divindade tentou impor impostos de troca ridículas recentemente, o clã Ouyang simplesmente disse: só nos encontraremos com o clã principal do grupo de mercadores Euna se há um problema sério. E eles não fizeram nada. Nosso capitão da guarda não pode nem protestar porque estamos falando de Ouyang-hu, disse ele, suspirando. O prota, entediado com a história, se pergunta sobre Ouyang-hu. Eu acho que já ouvi falar dele. Ele é bem conhecido em Jianghu, forte o suficiente para alguém como eu conhecê-lo. Ele deve achar que o grupo de mercadores é inferior. Agora eu entendo. Com um sorriso, o prota fala: então, se eu só lidar com o clã Ouyang, tudo se resolverá. Olhando para o jovem mestre, ele pensa: você lidar com eles? Suando frio, ele fala: também há outra razão crucial por trás do colapso do seu pai. Houve uma luta de espadas entre o segundo e o terceiro jovem mestre. Depois de testemunhá-la, ele colapsou. Pera, não vai me dizer que o velho desmaiou de raiva? Perguntou nosso garoto. Mas o guarda disse que foi exatamente isso. Não acredito que eles lutaram na frente do líder do grupo de mercadores e ainda mais uma luta de espadas, resmungou o nosso protagonista. Mas o soldado só rebateu: não se preocupe, você não será prejudicado por causa disso. Quando isso se resolver, o prota o corta, falando que não pode só esperar que isso se resolva. Ele então se levanta e diz para o guarda que ele pode ficar com a carta. Olhando seriamente para o guardinha, que está confuso, ele responde friamente: eu mesmo vou ir lá resolver isso. Tempo depois, o guardinha está conversando com seus amigos da guarda, dizendo que o primeiro jovem mestre Jinyon mudou completamente, se tornou um artista marcial perfeito. Seu corpo estava realmente incrível, disse o guardinha. Mas seus colegas, olhando um para o outro após ouvir tudo aquilo, começam a gargalhar freneticamente. O infame jovem mestre Jinyon, um artista marcial, não me faça rir. Aquele inútil fracassado, é impossível, disseram os homens rindo loucamente. Está dizendo que ele é mestre das técnicas de cama? Resmungou o outro guarda, que estava deitado sobre a mesa, enquanto seu colega à frente afirma: se aquele maldito for um artista marcial, eu devo ser um mestre marcial lendário. Se vai zoar, faça com que seja acreditável. Até falar que o vice-capitão tem uma amante é melhor. Quando ele acabou de falar, um homem assustador apareceu. Então o jovem mestre Jinyon realmente está saudável? Disse ele, sorrindo, enquanto batia em dois deles. Esse homem é o vice-capitão do esquadrão de guardas do grupo de mercadores Funba, o Sr. Hangyep. Lembrando do passado, ele fala todo emocionado, que o jovem mestre Jinyon como um artista marcial seria incrível. Ele sempre teve um bom físico desde criança. Você sabe quando ele planeja retornar? Perguntou o vice-líder. Mas olhando para o que o vice-líder está fazendo, nosso pequeno guardinha responde assustado que não tem certeza de quando ele virá, mas pode afirmar que ele vai vir. De repente, alguém grita falando que o jovem mestre Jinyon chegou, e o guardinha completa: é tipo agora, né? Os outros guardas ficam ali reclamando sobre ir cumprimentar o jovem mestre, dizendo que não valia a pena, mas o vice-líder manda eles não esquecerem quem os alimenta. Então calem a boca e venham, sem reclamar. Alguns minutos depois, o jovem mestre está em frente aos portões da casa. Olhando para toda a estrutura do local, ele pensa que isso realmente é muito insano. O grupo de mercadores Eunyan, eu só ouvi falar sobre eles em histórias, mas não acredito que sejam realmente desse tamanho. Li Jinyan não era um pouco beneficiado. Esse traste nasceu foi com a vida feita. Ei meninas, eu vou ver o pai agora. Podem ir descansar, ordenou ele. Animadas, elas respondem acenando para ele. Conforme ele vai caminhando pela casa, pensa: por que será que ninguém está aqui para me dar as boas-vindas? Nesse momento, ele se vira para o lado.
Vários guardas se alinham à sua volta, levantando suas espadas e, em um único som, gritam: "Parabéns por voltar de forma segura, jovem primeiro-mestre Jinyan." À sua frente, um homem se curva em respeito, dizendo ser o vice-capitão do esquadrão de guardas, Han Yep. Com um sorriso, ele fala que o jovem mestre está irreconhecível. "Estou aliviado de te ver saudável", disse o vice-capitão. Mas um soldado em descrença pensa que seu vice-capitão não tem nenhum orgulho próprio. "Esse idiota sempre te subestimou e ainda assim você só vai ser zoado de novo", pensou o garoto. O jovem mestre, agora com um sorriso animado, também faz sua saudação e com a voz alta afirma: "Essa é de fato uma boa-vinda muito entusiasmada para alguém tão problemático. Obrigado a todos." Nesse momento, todos os guardas ficam confusos com o jeito que o jovem mestre se expressou. Um choque passa por eles, se perguntando se o jovem mestre Jinyan realmente falou daquele jeito, e se ele é o mesmo desgraçado de antes. Vendo nosso prota indo embora com o vice-líder, o guardinha avisa que já tinha falado que o jovem mestre realmente mudou. Mas o bobão ruivo, agora vendo como o mestre Jin está agindo, fica de cara, mesmo não acreditando nas palavras do amigo. Enquanto o prota caminha, o vice-líder o encara por trás e, abrindo um grande sorriso, pensa: "Eu nunca considerei o jovem mestre como um inimigo ou incômodo, mas sim como um grande aliado." Minutos depois, após entrar no grande salão, o vice-líder fala para o prota que já informou a todos sobre sua visita ao pai, e o prota só agradece. Mas ouvindo alguém o chamar por trás, o prota se vira para ver uma figura relaxada. Olha, o que temos aqui! Se não é ele, o nosso grande pervertido Jinyan. Esse é o terceiro filho do grupo de mercadores, o irmão mais novo, Li Jiayan." Ainda com a mão no ombro do prota, ele continua falando. "Sua expressão parece até de uma pessoa completamente diferente, sabia? Você parece bem radiante." O terceiro irmão começa a apertar o ombro do nosso garoto com força, e o vice-líder pensa que isso é bem ruim. Parece que o terceiro irmão vai bater no primeiro logo assim que ele acabou de voltar para casa. Se metendo no meio da conversa, o vice-líder pega na mão do terceiro irmão e, com uma risadinha, fala despreocupado: "Bem, vocês dois finalmente se reuniram após tanto tempo. Aposto que ambos devem estar bem animados por se verem de novo, né?" Mas antes de acabar de falar, o terceiro jovem mestre dá um soco na cara do vice-líder e grita com ele perguntando o que acha que está fazendo ao tocá-lo sem sua permissão. O prota só encara, enquanto o vice-líder fica à sua frente, o protegendo. O terceiro jovem mestre, com a voz arrogante, afirma que como lidar com um fracassado como Jin não fosse suficiente, agora você está me inferiorizando, vice-capitão. Com a voz fria, nosso garoto então começa a falar: "Devo te ensinar uma lição para que nunca mais olhe para meus subordinados novamente." Ele então estica a mão e encosta no rosto do irmão, que quando ia xingá-lo, recebe logo um soco na cara para ficar mais esperto. Sangue cai da sua boca enquanto ele cambaleia em direção ao chão. O vice-líder olha o terceiro jovem mestre caindo no chão. Agora jogado no chão, o terceiro jovem mestre grita, assustado, perguntando o que diabos foi isso. E nosso prota, torcendo o pescoço, já avisa: "Ei, Jiayan, eu estava tão animado no caminho de volta." O prota aperta o ombro do garoto com força, fazendo-o se torcer de dor. Ele então começa a gritar, chamando nosso prota de desgraçado louco, mas nosso garoto só continua apertando. Com um sorriso maligno, ele pergunta se o irmão o chamou de desgraçado louco, e apertando mais forte, fala que ele deveria chamá-lo de irmão mais velho.